tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de dezembro de 2014. É uma terça-feira e o nosso verbete é de número 3.231. Ele tem 5 páginas, 51 elogias e 11 máximos. O tema de hoje a ser debatido é grafofilia, da especialidade conscienciografologia, da verbetógrafa veterana, professora Eliana Manfroy, que é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica, brasileira, natural de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, voluntária da Conscienciologia desde 89, docente em Conscienciologia desde 90, tenepsista desde janeiro de 2008. A grafofilia é o apreço, dileção, empenho, alto esforço, esmero, determinação e hábito consolidado da consim, homem ou mulher, de registrar e escrever continuamente as auto- e heteroexperiências para percepções, inspirações, reflexões e opiniões, com o objetivo de ampliar a autocognição e produzir gestões tarísticas. E na pensenologia, o holopensene pessoal da escrita conscienciológica, a forma holopensênica favorecedora, o mater pensene da grafofilia, a autopensenização registrada continuamente. Na fatologia, o hábito prazenteiro de registrar, a determinação em priorizar a conscienciografia na atual ressoma crítica, a desdramatização do ato de escrever, o discernimento do autor enquanto profilaxia da vergonha do próprio texto após um vintênio, o trafor da escrita manifesto, a inteligência evolutiva demonstrada pelo autor conscienciológico afeito à grafofilia tarística. E aqui no detalhismo, a gente chama a atenção que nós temos 28 sessões. Agora, voltando na parafatologia, o parapsiquismo intelectual, a paragenética pessoal, podendo embasar a grafofilia, os retrolivros pessoais, a psicografia, a pangrafia, a grafoectoplasmia. E na acabativa, na remissiologia, nós destacamos anti-automarasmologia, autorado, consciência gráfica, conscienciografologista e trafor da escrita. E na frase enfática, a grafofilia tarística constitui hábito evolutivo essencial a todo intermissivista lúcido, quanto à importância de legar a si próprio conteudística retrocognitora e autorrevezamentológica. E na questionologia, você realiza registros sistemáticos das próprias ideias, avalia a importância de legar a si e aos compassageiros evolutivos gestões esclarecedoras? E na bibliografia específica, nós temos então 4 fontes bibliográficas. Agora, a gente chama atenção também que na argumentologia desse verbete, a gente tem uma listagem. A autora apresenta, então, 11 itens, Na verdade, são hábitos, atitudes e habilidades comumente apresentados pela consim com perfil grafofílico. E aqui na mega-análise, feita pelas professoras Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão, escrita, apreço, registro, leiturofilia, letramento, percepções, experiências, retrocognições, parapercepções, conscienciografia, grafopensenofilia, autorrevezamento, mentalsomatologia, conscienciografologia, comunicologia, cogniciologia, evoluciologia, erudiciologia, gesconologia, seriexologia. Agora, pessoal, a gente tem aqui alguns avisos muito importantes, em especial para quem
para quem mora aqui na Cognópolis, em Foz, ou se encontra aqui. Nesse próximo final de semana, vai acontecer a 9ª prova geral de Conscienciologia. É uma oportunidade privilegiada de estudo e aprofundamento em Conscienciologia. Essa prova, ela ocorre anualmente, não é? Para quem não sabe, e ela é uma boa maneira da gente realmente aferir o nosso conhecimento, a nossa autocognição sobre a Conscienciologia. E, claro, para quem dispõe aí de maior tempo, é um momento também de fazer um balanço, de estudar, tirar um tempo para aprofundar nos conhecimentos conscienciológicos. A prova, então, ocorre nesse domingo, dia 14 de dezembro de 2014, de 8 às 12 horas, no Auditório do Discernimento. E o conteúdo da prova vai abordar, então, temas da conviviologia, holomaturologia, intermissiologia, projeciologia. Então, para estudar, antigamente a prova, ela contemplava todos os verbetes da enciclopédia e do DAC. Eu não tenho certeza se é a partir desse ano, mas enfim, esse ano passado também, né, já foi recortado. Esse ano, então, você tem que estudar 200 verbetes. Eles estão listados no website das tertúlias. Então, são verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia. E é bem importante você incluir o seu nome aqui na lista da prova, na entrada do tertuliário. E aqui a gente tem uma frase do professor Valdo Vieira, é a frase enfática do verbete Prova Geral de Conscienciologia. Ele diz: a prova de Conscienciologia demarca de maneira técnica e prática o verdadeiro nível de autocognição da Consim quanto à condição evolutiva para a consecução da proexis pessoal. Então, a equipe do CAEC, do tertuliário, né, deseja então a vocês todos boa prova. E também tem uma chamada de um evento muito importante aqui na Cognópolis, que é a Assembleia Geral Ordinária da Associação de Moradores e Amigos do bairro Cognópolis. A pauta principal é a mobilização dos moradores contra a instalação do Porto Seco no bairro Cognópolis. Isso vai acontecer no dia 13, então, sábado agora, 13 de 12 de 2014, às 17 horas, também no discernimento. Então, pessoal, é bem importante o comparecimento de todos os moradores da associação, né, que fazem parte da associação em especial, os intermissivistas, enfim, moradores do bairro Cognópolis em geral, que abrange mais do que a comunidade dos intermissivistas, da CCCI, e engloba a população toda, né? Claro, é uma associação do bairro, e então é muito importante essa mobilização. Já tem todo um movimento feito, tem equipes técnicas formadas e pessoas muito habilitadas, né? Especialistas no assunto, para ajudar a cidade de Foz como um todo a arrumar, a definir o melhor local para esse Porto Seco, né? Diante da importância desse projeto para o desenvolvimento da cidade regional em geral. Ele envolve o Mercosul, envolve o trânsito comercial entre Brasil, Paraguai e Argentina. Então é um assunto bastante denso, polêmico, interessante e, claro, profícuo para o desenvolvimento da região, né? Então a gente está bem mobilizado para isso, para ajudar a resolver a situação da melhor maneira possível. Então, gente, vamos comparecer porque a gente sabe que é véspera da prova, mas enfim, vamos fazer um esforço aí para comparecer e ajudar aí nas discussões, nos debates favoráveis aí para a defesa, né, do bairro Cognópolis. Agora, professora Eliana, a gente já tem algumas perguntas. E, antes de mais nada, eu queria que você comentasse sobre a sua motivação para esse verbete tão importante aqui para a realidade da escrita, né? A gente sabe aí da importância para a CCCI, para a Conscienciologia em geral, né? Bom, boa tarde a todos. Esse verbete, ele quase vai numa continuação de outros verbetes, ele é o quinto de 5 verbetes que eu já escrevi sobre a questão da escrita, né? Que foi o
trafor da escrita, o aporte autoral, a anti-automarasmologia, que é assim, esse verbete eu dou enfoque do processo do marasmo, né, intelectual e conscienciográfico que nós estávamos, enfim, ou que algumas pessoas ainda estavam, e que a gente deu uma sacudida, uma acordada. Depois a leiturofilia, e quase assim que fechando, né, então a grafofilia, porque é um aspecto, bem como você falou, Dulce, é um aspecto que faz parte da nossa vivência aqui, enquanto intermissivistas, enquanto voluntários da Conscienciologia, enquanto integrantes da CCCI. Nós temos um holopensene grafofílico muito forte. Aqui tudo remete para a escrita, né? Tudo facilita, remete, lembra ao incentivo, enfim, é algo que é transversal, permeia, né, todo o processo aqui. Então, achei nada mais natural do que a gente se dedicar. Já tem muitos verbetes que falam sobre a questão da escrita conscienciológica, sobre de vários autores, sobre vários enfoques, mas eu acho que a gente sempre pode, usando a técnica da circularidade, voltar a falar um pouco mais desse tema, que é bem importante. É sempre pertinente, é claro, é um assunto fundamental, a gente sabe, né? Então, vale muito a pena, claro, essa abordagem multifacetada, né, em função da relevância do assunto para a gente. Bom, para a humanidade em geral, né, mas se tratando de uma neociência, a escrita fica mais importante ainda, né? Agora, Eliana, enfatologia, na página 6, quinta linha. Você, por favor, pode fazer um cotejo entre a determinação em priorizar a conscienciografia na atual ressoma crítica e o trafor da escrita manifesto, que está na 7ª linha. Está na sequência, né? E também ela pede para você expandir esse item com exposto na enumerologia, página 7. Ok, então vou... Começa, depois isso, eu repito, vamos em partes. Quinta linha, determinação em priorizar a conscienciografia na atual ressoma crítica. Ok. A gente entende, né, isso é um consenso, né, nosso, e muito bem assim alertado pelo professor Valdo, de que nós vivemos hoje uma ressoma hipercrítica. Na verdade, ela é hipercrítica, ela é mais que crítica. Por quê? Nós nunca tivemos tanta convergência, tantas possibilidades, tanto acesso, tanta estrutura, tantas facilidades e oportunidades para a gente realmente dar aí um salto, né, no nosso processo evolutivo. Nós tivemos alguma experiência mais crítica, uma retrovida crítica mais positiva, que nos franqueou o acesso ao curso intermissivo, e aí, né, esse processo atual que vivemos hoje do reagrupamento evolutivo. E hoje a gente sabe que essa vida atual está valendo por 15 vidas, não é mais 9, 10, né? É 15 vidas anteriores. E hoje nós temos todas as condições e facilidades para estarmos priorizando a conscienciografia, a escrita. Não escrita pela escrita apenas, mas pelo registro das nossas vivências, das ideias da conscienciologia, dos processos todos, né, da Tares grafada, e aí então com a continuidade dela, nós nunca tivemos tanta chance de estar fazendo isso. Então é quase natural que é preciso priorizar isso nessa ressoma. É a minha percepção, né, e não sei como é que é de vocês, mas eu sinto isso, eu sinto esse senso de prioridade da escrita, e tenho feito assim escolhas dentro do voluntariado, até fiz escolhas profissionais, enfim, escolhas de carreira, né, de alguma forma tentando levar para essa questão da pesquisa, da leitura, né, de produzir ideias, enfim, de tentar auxiliar a ampliar essa ciência, né, através do processo da escrita. E é claro que também para o nosso próprio autorrevezamento, né? Os livros que a gente vai deixar para a gente mesmo, que vão ser assim, as nossas retrosenhas aí em vidas futuras, a gente sabe que é fundamental. E aí, claro, quando há o trafor da escrita manifesto,
é um pouco mais fácil esse processo, né? Agora, o que é um traforo, um traço-força, uma habilidade, um talento evolutivo? É algo que foi desenvolvido. Se a pessoa já tem isso muito facilmente aqui, é porque ela já trabalhou. Se não tem, não tem problema. Faz agora, desenvolve agora, aprende, trabalha agora. Porque escrever a gente aprende escrevendo, não tem outro jeito. E na numerologia, lá na página 7, deixa eu achar ela aqui. Então, aqui tem uma série de ideias para a gente pensar, que tem essas ideias, assim, tem muito a ver comigo e com muitas pessoas que a gente, né, com passageiros aqui nossos, que a gente ouve as próprias experiências, as próprias histórias, as próprias autopesquisas em termos de retrocognição. Eu tenho, assim, eu tenho pessoalmente retrocognição de ter tido a tarefa de escriba, né? Lá, muito lá atrás, muito na antiguidade. Depois também de copista. Eu tive outra retrocognição, e eu sei que muitas pessoas têm também, de ter sido copista, ou seja, né, no período em que não havia a prensa, né, gráfica para imprimir os livros, todos os livros eram copiados, e era assim que os livros eram produzidos. E eu tenho certeza que eu trabalhei com isso. Aí, então, pessoas que têm a vivência de editor, né? Os livros sempre foram editados, jornais, revistas, também no passado, né? Então, uma retrovivência de editor, de resenhista, de jornalista, né, e também na atualidade, de revisor, enfim, a vivência de escritor. Muitos de nós já tivemos essa experiência no passado, estamos, né, de alguma forma ainda buscando isso, ou também fazendo essa atividade hoje, e muitos de nós estamos desenvolvendo esse processo na atual Ressoma, através da dedicação disso. Então, de alguma forma, nós já trazemos, eu percebo isso na maioria, né, aqui da comunidade conscienciológica internacional, um senso, né, um impulso, uma vontade de desenvolver e trabalhar com a escrita, ou seja, um certo perfil grafofílico, parece que é alguma coisa que todos nós temos. E com certeza para muitos de nós é alguma coisa que não começou só nessa existência, já vem de outras vidas aí. Não sei se era isso, né? Mas a pessoa pode até perguntar de novo, se ficou alguma dúvida, claro. Pode mandar mais uma pergunta. Ficou bem desenvolvida, Eliana. Acho que está... clareou bem. Agora, na fatologia, na página 6, primeira linha, ele pergunta, em plena época de internet e mensagens rápidas e resumidas, como podemos passar à juventude o hábito prazenteiro de registrar e o prazer de escrever dentro dos padrões aceitáveis? Pois é, essa é uma questão que, né, veio até, fiz umas pesquisas aí, e a gente está vendo que está sendo, inclusive, questionado atualmente a utilização de laptops precocemente em escolas. Tem escolas que se orgulham em dizer que, né, todos os seus alunos, já muito jovens, ainda, né, no ensino fundamental, possuem cada um laptop. E hoje, pesquisas na neurociência, né, estão mostrando que a grafia, né, a escrita com papel, com caneta, lápis, seja o que for, ela é fundamental para certas ativações cerebrais neuroniais. E para a criança, então, para o desenvolvimento dessa psicomotricidade fina, que tem uma relação direta com vários processos cognitivos, também desenvolvidos ao mesmo tempo que a criança desenvolve a escrita, são fundamentais. Então, tem todo um movimento, até uma grande frente, assim, que eles chamam Projeto Curva de Aprendizado, protegendo a caligrafia nas escolas, que é preciso, sim, ainda manter, né, incentivar a caligrafia, né? Nós, felizmente, tivemos muita caligrafia, né? A geração aí, que hoje está com 20 anos, por exemplo, não teve laptops e notebooks muito precocemente, né? Então, é uma coisa mais recente. Mas, atualmente, é um risco grande, né? Que as crianças elas vão desenvolver pouco, né, a escrita. E ela é fundamental para o desenvolvimento cerebral, que vai até os 26 anos. A gente sabe que o cérebro, né, fica pronto mesmo aos 26 anos de idade. Então, eu acho que realmente o que a gente tem a fazer é rever, né,
tanta tecnologia e, de alguma forma, dosar, né, intercalar a utilização da tecnologia, assim, que não dá mais também para excluir isso totalmente da vida de qualquer criança, de qualquer jovem, né, da nossa mesmo, que são ferramentas muito úteis também, mas, assim, escrever ainda, né, de alguma forma incentivar a escrita. Tem uma outra pesquisa muito interessante que eu encontrei também, de uma neurocientista americana. Ela percebeu nos alunos dela, da Faculdade de Medicina, aqueles que anotam diretamente no notebook, que só digitam as aulas, os conteúdos que ela apresenta, tendem a relembrar menos. E os que escrevem com a caligrafia manualmente registram mais, memorizam mais facilmente. E ela começou a observar as provas, né, e começou a fazer uma pesquisa, e a hipótese dela é que, né, a caligrafia, além de todo o processo, né, psicomotor, neuromotor que incentiva, também facilita a memorização. E mais ainda, que o processo da criatividade, ideias criativas, ideias originais, elas são mais frequentes, né, com mais frequência para quem escreve caligrafia, quem escreve manualmente, do que às vezes você fazer um texto, né, escrever qualquer coisa que você vai escrever, desde livro, um verbete, artigo, qualquer coisa, diretamente no notebook, no laptop. A gente sabe que o professor Valdo, ele primeiro, né, faz toda a escrita dele é toda manual, digita, né, e aí depois faz a revisão do texto digitado. Claro que é muito mais fácil, né? Mas o que ele tem nos dito, assim, que a gente tem observado, é que ele usa, né, pilhas de né, torres de papel e caneta ainda, né? E isso hoje é provado cientificamente que há uma tendência a pessoa ter mais ideias, inclusive porque ela se dispersa menos, que geralmente dentro do notebook nós temos a internet, nós temos as redes sociais e outros processos interativos que acaba desfocando a pessoa. E na escrita, né, na caligrafia, a pessoa fica mais concentrada, favorece reflexão, é num ritmo, né, que pode então ajudar a criatividade e as ideias originais. E aí a gente sabe também, né, Eliana, da facilidade de interação com o amparo extrafísico quando você está com caneta e papel. Muito diferente de estar digitando. Bem lembrado, também tem ligado aí nas tecnologias. E realmente é uma outra fluidez, né? Ou digitando com fone de ouvido, ouvindo uma música, ouvindo não sei o quê e fazendo outra coisa, né? Então, eu acho que isso pode dispersar e dificultar realmente. Então, vamos tentar de alguma forma aí, né, quem é pessoal da área da educação, enfim, de todo, e está sendo revisto em parte, rever um pouco, né, já assim a substituição da caligrafia pelas tecnologias. Agora, na parafatologia, na página 6, segunda linha, de que modo a paragenética pode embasar a grafofilia? Podem haver travões impedidores da expressão paragenética? Bom, essa paragenética quer dizer o seguinte, é a sua bagagem, né? Enfim, é o que você está herdando de si mesmo, e isso inclui o processo da conscienciografia. Se você trabalhou com isso, mexeu com isso, priorizou isso em alguma existência, teve, né, acesso a isso, e com certeza todos nós tivemos de alguma forma, isso, esse atributo, esse trafó que você desenvolveu, enfim, às vezes esse gosto até, isso você está trazendo, isso está impresso, né, na sua paragenética. Então, isso de alguma forma acaba às vezes se expressando mais facilmente. A gente vê pessoas, nossa, a gente diz assim, a pessoa tem o dom, né, da escrita, já nasceu sabendo escrever. Não, né? Não é assim. Agora, há sim pessoas que a gente até percebe trabalhando com revisão, trabalhando, né, ajudando outras pessoas a se expressarem pela escrita, como é todo o trabalho da Enciclo Sapiens, processos editares, enfim, várias ICs e várias frentes de trabalho aqui na Conscienciologia, e algumas pessoas têm um travão com a questão da escrita. E aí você chega um pouco mais perto, convive com essas pessoas, olha o material delas, elas escrevem muito bem,
né? Não é nem assim a pessoa que talvez não teve nessa ressoma uma formação que lhe facilitou, né? Que uma alfabetização melhor, enfim, mais acesso à cultura, que lhe facilitou uma bagagem, uma expressão escrita melhor. Não, são pessoas que escrevem muito bem, mas não conseguem, né, escrever, não conseguem sentar para escrever, ou tem alguma coisa guardada, não conseguem publicar, se expor. Olha, pode ter muitas hipóteses aí, né, de por que esse travão. Uma delas, até que a gente já aqui comentou em várias ocasiões, é que no passadão, muitos de nós fomos assim, recebemos muito esbregue, né, para ser amena, por ter publicado, por ter escrito, por ter assim, tornado público nossas ideias. Muitos de nós morremos por isso, fomos para a fogueira, e o pior até, assim, afetos nossos, né? Pessoas próximas também, muitas vezes, sofriam por essa questão. Então, isso pode ser uma hipótese de algum travão. Outra coisa também, a pessoa nessa atual ressoma, de alguma forma, ela está com dificuldade de se expor, de algum jeito, enfim, porque quando a pessoa mostra o que ela escreveu, ela se desnuda, ela se expõe. Então, às vezes, é um pouco de dificuldade com a heterocrítica, né? Às vezes, algum problema na autoestima intelectual, enfim, né? A pessoa ela não dá cara a tapa nesse sentido, e aí perde muito, porque é aí que é justamente que ela vai crescer, né? Com essa heterocrítica, e revendo, e pegando as dicas, enfim, né? É assim que a gente vai fazendo a qualificação autoral, como diz nosso colega, né, o Júlio Almeida, que tem um livro com esse nome. Então, tem várias outras hipóteses, se alguém até quiser, se a Dulce quiser comentar alguma coisa, mas assim, a gente vê que pessoas têm esse travão, mas elas, e não quer dizer que não sabem escrever, não. Muitas vezes escrevem muito bem, Dulce, sabe? Tu olha o material delas, nossa, o que você está fazendo com todo esse talento aí, né, que está escondido? Eu penso que tem, como você colocou, Eliana, tem muitas hipóteses do motivo, né, desses travões paragenéticos, dos travões relativos à escrita em geral, né? Mas assim, por um raciocínio lógico, né? Se a gente pensar que os intermissivistas em geral têm essa cláusula proexológica de escrever, considerando essa necessidade, é quase que, na minha opinião, é algo impositivo, é como se fosse um para-dever nosso, sabe? A gente fez curso intermissivo, ou se não fez, está estudando Conscienciologia, está tomando conhecimento dessas verpões, e passa a ser um para-dever nosso retribuir, tá certo? Com atares. E não tem, até hoje, ninguém descobriu a maneira mais eficaz do que a escrita, tá certo? Em função da perenidade da escrita e da questão da efetividade da escrita, né? Isso a gente não precisa ir muito longe para ter certeza dessas afirmações, né? Que são praticamente consenso aí em muitas comunidades, enfim. O que você faz que não fica registrado, não existe, né? É como se não tivesse existência. Ele não chega a se tornar um fato para a posteridade. A tendência é ser esquecido. Imagine no campo das ideias. Se no campo das ações é assim, quantas vezes a gente já não fez um monte de coisa? Já participou de inúmeras atividades, trabalhou muito. Aí a coisa passa, o grupo muda, chegam novas pessoas, ninguém nem desconfia que aquilo foi feito. Se não tiver registrado, não tem memória. Não tem memória, então, ninguém sabe. Fica por isso mesmo. Imagina uma neo-ideia, né? Então isso é muito sério. E aí o que acontece? Só para concluir, que eu dei uma volta, para concluir meu raciocínio. Se isso é um fato, é óbvio que a gente foi preparado para escrever alguma coisa. Não tem lógica. É óbvio que isso é vamos dizer assim, é uma matéria,
é um default do curso intermissivo. É uma oficina do curso intermissivo. É, claro. Várias, com então, certeza. mesmo que a pessoa não tenha um histórico na condição de autor, ou que já é um pouco difícil, alguma coisa a gente sabe que é difícil não ter passado por isso, mas suponhamos que a pessoa, não tenho, isso não me pertence. Não interessa, se você fez curso intermissivo, ou se você admite as ideias, estuda, não tem lógica nenhuma você não retribuir isso fazendo tarde grafada, né? Então, por aí vai. Aí a gente vê que realmente essa coisa de travão, na minha opinião, passa muito mais por problemas intraconscienciais de ordem mais psicossomáticas, necessitando reciclagens intraconscienciais, do que qualquer outra coisa, né? Essa questão, não sei, não consigo, não sei escrever, é alguma coisa assim. Como a escrita conscienciológica exige um mínimo de vivência, de autovivência daquilo que você está escrevendo, porque os amparadores vão forçar, se você não tem essa iniciativa, aquilo vai ser criado para você ter a autoridade vivencial para bancar a conscienciologia escrita. Eu acho que esse é um dos maiores travões, sabe? A pessoa recua. Puxa. Porque tem que ser processo teático, né? Não dá para... Entrando na conversa, acho que duas importantes manifestações é a preguiça, e a outra é a falta de vontade. A priorização, a decisão. Porque se a pessoa tem todos esses elementos aí, como, por exemplo, a gente constata, às vezes, nas pessoas que realmente escrevem bem, mas não tem produção. Eu acho que falta essas duas qualidades. Também, né, toda a auto-organização, enfim, mas eu concordo com a Dulce que são processos sempre intraconscienciais, de natureza, né, dos vários veículos aí. Porque a gente ouve a pessoa falar, não tem tempo, sempre o autotravão. Não sei escrever, É o autotravão. Eliana, no detalhismo, na página 8, eu vou falar só os itens aqui para a gente ganhar mais tempo. 3 itens. Na paradoxologia, logo abaixo na maniologia, na politicologia. Esses 3 itens aí, você poderia ampliar aí para a gente aí e dar alguns exemplos aí? Pois é, bastante coisa, né? Mas acho que são bem importantes. Então, começando pela paradoxologia, né, na página 8. O paradoxo de o leitor ávido poder ser escritor preguiçoso. Isso é um paradoxo, porque eu conheço pessoas que leem muito, né, leem muito, e a gente sabe que a leiturofilia, né, ela é a predecessora da grafilia, né? É o leitor crítico formando o escritor tarístico. Então, é um paradoxo, porque geralmente o leitor ávido, ele tem quase uma tendência, né, de ser também um escritor, né, de registrar, de colocar também as suas ideias no papel. Então, é um paradoxo ele ser um escritor preguiçoso. O paradoxo de educação formal no Brasil não incentivar a grafilia, mas supervalorizar a redação no Exame Nacional de Ensino Médio, Enem. Isso é uma coisa que me chama a atenção. Nos currículos escolares, na escola, enfim, na educação toda, né, pública e privada, não há ainda, mesmo que tenha alguma coisinha lá, não há ainda um investimento assim prioritário, firme, que eu acho que deveria ter nesta questão, né, na questão da leitura e da escrita. Aí chega no Enem, a redação tem um valor enorme, né, elimina, enfim, tem universidades que universidades que só aceitam a nota da redação do Enem. Então, eu acho que é paradoxal e é uma certa até incoerência. As políticas editoriais em geral, né, aqui na politicologia, políticas editoriais de todas as editoras em geral, nós temos na conscienciologia também as nossas políticas editoriais, as políticas públicas de incentivo à leitura e à escrita, elas existem, mas ainda eu acho que elas são ainda tímidas, ainda tênues, eu acho que isso tem que ser muito mais forte, muito mais prioritário mesmo, em termos de políticas públicas na área da educação.
E na maniologia, a mania de não registrar os autopensênios, pois é, e né, essa mania, eu vou dizer que eu registro bastante, mas eu ainda não registro tudo o suficiente. E a ideia que chega, assim, você está numa situação, enfim, pode ser até num momento, um holopensene favorecedor, ou até lá tomando banho, ou até dentro de na fila do supermercado, vem aquela ideia, aquela conexão, uma ideia original, uma coisa diferente, e se você não anotar, e já aconteceu muito comigo, se você não anotar imediatamente, se você não é tão boa ideia que eu vou lembrar depois. Às vezes você não lembra. Eu já perdi ideias muito boas, eu sei que ideias muito boas, por não ter anotado imediatamente, e 15 minutos depois, porque como é um processo muitas vezes inspirado, né, tem também a questão extrafísica ali junto, e você associa uma coisa com outra, e às vezes um operador de função te ajuda, aquilo chegou assim rapidamente no cérebro físico, está muito mais no paracérebro. E aí, se você não marcar lá, entre outras coisas, nós temos, né, a gente é muito disperso também mentalmente, a ideia vai embora. Então, se a gente conseguir, né, superar essa mania, eu acho que vai nos ajudar muito, né, a gente poder realmente registrar ideias importantes que depois vão ser utilizadas em GESCOMs futuras. E a mania de não organizar os registros gráficos também. Eu tento organizar, mas eu ainda, a minha auto-organização nesse sentido, a minha arquivologia ainda é precária, né? E dentro do computador também, né, são aquela imensidão de arquivos, de pastas, enfim, em várias frentes que a gente já atuou e atua atualmente, onde há escrita, e às vezes eu sei que eu tenho alguma coisa escrita, e às vezes tem 5, 6 anos atrás, e eu vou no buscador, tento por uma palavra e outra, assim, por não estar muito bem organizada. Então eu vejo que as pessoas que têm esse processo da auto-organização e da arquivologia dos registros, tanto no papel ou também digitais, elas têm uma produtividade maior, elas conseguem produzir mais em menos tempo, com mais qualidade devido a isso. Então, eu tento trabalhar firmemente aí para superar essas duas manias. Não sei se ajudou, se clareou um pouquinho. Não, ajudou, foi bom. Obrigada. Porque hoje de manhã eu tive uma ideia e eu anotei essa ideia e cheguei aqui durante a minha tertúlia, eu fui pesquisar e ela me remeteu lá para o século XVIII. Sim. Né? Uhum. No rei da França, Luís XV. Uhum. E foi cheio de contexto ali, eu mergulhei naquele holopensene ali, mas foi muito interessante durante a minha tertúlia. Eu fui pesquisando ali, eu quero até pesquisar mais de novo. E assim, quando eu estava voltando para o corpo, veio essa ideia. E eu não dei nada por aquilo. Aí cheguei aqui, aquilo ficou insistindo na minha cabeça. E eu anotei e fui pesquisar, né, umas séries de artigos lá sobre o Luís XV, que era o rei da França, que ela surgiu na época dele, né, que ele, através do ministro da Fazenda dele, naquela época lá. E aí eu vim até hoje aqui, falou que era esse tema, esse verbete, né? E tinha a ver com escrita, tinha relação com escrita. Tinha a ver com a escrita. Eu achei muito interessante. Aí eu olhei aqui na primeira página, aqui, século XVIII, e eu já anotei tudo lá, né? Eu escrevi umas 2 folhas lá sobre essa pesquisa. Você vê a questão, né? E assim, né? Às vezes, um registro de alguma ideia, de alguma expressão que a gente tem, às vezes abre, né, uma porta, assim, abre uma imensa, uma pesquisa muito grande, que às vezes rende frutos aí que a gente nem imagina. E se não anotou, se não valorizou aquilo, né? Às vezes se perdeu aí uma boa oportunidade. Eu sei que eu já perdi várias, né? Mas assim, agora estou tentando ficar mais atenta. Mas muito bom, acho que é por aí. Esse é o caminho. Essa técnica que você fez, essa sistemática que você fez hoje, eu acho que é o caminho aí para nós que fazemos pesquisa, né? Vem ideia, vai atrás, busca, fica atento às sincronicidades com aquilo, porque geralmente vem várias coisas associadas, né? E segue aí na pesquisa e vai escrevendo tudo aí, não deixa de registrar nada. É isso aí. Obrigado. Então, nessa Para cima. a gente está conversando,
da ideia, né? Quando vem a ideia, eu anoto. Só que geralmente, assim, alguns anos atrás eu tinha muita facilidade para estar pensando alguma coisa, vem a inspiração, eu vou lá e escrevo. Só que meio que fica por aí. E daí eu penso assim, se na escrita conscienciológica eu preciso ter um embasamento maior, né? Além da minha ideia. E como está fazendo esse embasamento, assim? O que procurar nos próprios livros da Conscienciologia para estar embasando a minha ideia? Você deve procurar em todos os livros, ou seja, você deve procurar de uma maneira ampla aquele tema. Claro, você vai varrer também, você vai buscar já no que está produzido na Conscienciologia, e a gente lembrar que não são só os tratados, né, só a enciclopédia, já tem muito artigo, já tem muita publicação, né, de revistas, dos nossos periódicos científicos das ICs, dos eventos que publicam anais, já tem muita coisa escrita. Então, tem muito trabalho, sim. Nós temos aí a holoteca, ou seja, então você vai buscar, e na holoteca não tem, claro, felizmente, né, só livros de conscienciologia, então você busca também aquele tema em várias áreas, né? Também busca na internet, isso faz parte, com critério, com seletividade, vai pela internet, vai nos livros, vai nas publicações e vai na conscienciologia, e claro, e também na sua própria experiência, na sua própria bagagem. Então fica difícil, eu acho, para mim, é a minha experiência. Eu tenho uma ideia que eu considero assim, puxa, interessante, eu fiz uma analogia tal, mas aqui tem uma coisa nova. Pegar aquilo e desenvolver, por exemplo, um verbete daquilo, só tirando da minha cabeça e das minhas experiências. Vai ficar, com certeza, empobrecido, porque, né, a minha vivência e o que eu sei ainda é parcial, né, é uma parte, uma fatiazinha só. Então, quando a gente vai buscar em outras fontes, enriquece. Eu acho que é buscar em tudo, você não ter preconceito, apriorismo na hora de pesquisar um assunto. Para relacionar com outros fatos que dê mais convicção para aquela ideia, né? Isso, cosmograma, né, nós temos aí o holociclo com um cosmograma, assim, uma fartura imensa de tantos temas que você encontra lá uma diversidade de abordagens, enriquece muito. Até chega uma hora que você tem que até dar um foco, né? Senão até você abre demais. Agora, só lembrando, você quer falar? Não, só lembrando aqui que eu lembrei da palavra, a palavra que me remeteu lá para o século XVIII, lá, é chamada silhueta. Silhueta. Bem a etimologia do francês, né? Silhueta, né? Silhueta. Que me remeteu para lá, ela veio essa palavra, eu nunca tinha nem ouvido falar nessa palavra. E ela foi me levando para esse holopensene. Que bacana. Você estava num laboratório ou você estava... Não, eu estava dormindo aqui no hotel, e assim que eu estava meio que hipnopompia, aquele estado ali, sabe? E aí veio aquele... Você está no Vilagem ou no Interlúdio? Estou no Vilagem. No Vilagem. Agora estou aqui no Vilagem. Nossa, que bacana, muito bom. Aproveita aí, aproveita a onda, né? Pois é. Aproveita e não deixa passar. Que é uma palavra diferente, né? Mas ela tem um significado. Você já pesquisou especificamente? Não deu tempo, né? Essa palavra? Não deu tempo, não, mas eu já vi algumas coisas. É lá, uma né? dica para você, dá um pulo lá no Holociclo. Para quem faz pesquisa lá no Holociclo, Holoteca, você pode acessar a lexicomática e a bibliomática, digita a palavra que você quer. Quem é amigo da enciclopédia tem acesso a isso na bibliomática. Mas no Holociclo você tem acesso a um conjunto de dicionários, é um conjunto de todos os livros da Conscienciologia. E aí você digita a palavra e aquilo vem uma listagem marcando a página, o livro, no caso da lexicomática, com significado, é uma fonte de pesquisa absurda. E para vocês saberem, gente, isso que eu queria falar para você também tem a ver com esse assunto. O professor Valdo, na época que ele fazia verbete, que ele continuou depois, é claro, mas na época que ele frequentava o Holociclo mais assiduamente, né, diariamente, e isso fazia parte da pesquisa dos voluntários que o ajudavam lá nos trabalhos para a enciclopédia. Então ele dava as palavras ou os termos das ideias que ele tinha tido, ou seria uma palavra-chave para um título de verbete, ou era o título em si, ou alguma palavra. E aquilo a gente fazia uma pesquisa exaustiva para ele.
Então, vejam, a pessoa com o cabedal dele, cognitivo dele, faz isso, quando ele começa a pesquisar e escrever um tema. Qual era a ideia assim, principal? Era fazer um rastreamento temático daquele assunto que você começou a pesquisar. Então, isso tem a ver com o que você colocou, né, Eliana? E tem a ver com o que você falou antes e com a sua pergunta também. O que acontece? É um método, né? A gente que é um método e a gente já tem isso alinhavado, é só a gente usar. Porque a lexicomática e a bibliomática já dão. Então, o que ele pedia? Lexicomática, bibliomática, a gente fazia essa pesquisa, entregava impresso para ele, às vezes fazia as marcações, compilou e tudo, que era mais chamativo, e depois ia para a busca na internet. Que é um outro tipo de busca de pesquisa fundamental. Então, dependendo do tema que você está pesquisando, você sabe que você não vai achar muita coisa na internet. Claro, se for um tema da Conscienciologia, você não vai perder muito tempo, mas, de todo modo, é bom dar aquela pincelada, né? Mas, se for um tema, por exemplo, a palavra que veio para você, silhuete ou silhueta, enfim. Silhueta, né? Silhueta. É. Então, é uma palavra corriqueira aí. Então, vale a pena você dar uma busca num Google da vida. Rapidinho, eu copiei 2 páginas aqui. Você vai bater o olho, você já vai ter aquele apanhado do que o planeta Terra fala hoje sobre essa palavra. Interessante, né? Que ele estava aqui falando do baile de retrocognição, né, de baile fantasia, bem na hora ela veio de novo, veio a palavra, né? E aí eu remeteu lá para o Luís XV, o rei da França, Luís XV, né, do século XVIII, que ele que criou essa palavra. E vem as séries de outros artigos na frente lá, né? Mas é isso aí, vou pesquisar, né? E depois dessa pesquisa, então, provavelmente ele colocava a ideia dele dentro desse monte de achados, né? Ele direcionava a ideia dele dentro disso. Veja bem, como a Eliana colocou, eu estou me incluindo perfeitamente. Assim, dependendo do assunto que você... Às vezes você tem aquele lampejo, né? Vem aquela ideia, ou você faz uma associação, enfim. Você decide que você vai escrever sobre determinado, ou pesquisar, escrever sobre determinado assunto. E às vezes você tem aquele tema na cabeça e você não sabe exatamente nem o significado daquilo. Você não consegue nem definir sem consultar um dicionário. Isso ainda é um fato na nossa realidade atual, né? A gente está ainda a caminho da serenologia, a gente não domina, imagina, a gente domina muito pouco ainda haja vista aí a problemática da prova da imagística. Então, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, desde um mega foco mais específico sobre a definição daquele termo, até a questão da sinonímia daquele termo, e aí, a partir daí, você começa a desenvolver, né? Compreendendo melhor o que significa aquela palavra, definindo melhor Amplia a visão, né? E começa a ampliar a sua visão, e aí você começa a fazer as associações, entendeu? E é a tal história, se você tem interesse pelo tema, ou se é importante você desenvolver, às vezes você nem tem tanto interesse, mas o tema invade você, tá certo? Você é invadido, a sua personalidade é invadida por um tema. E muitas vezes você nem queria muito, e os amparadores infiltram em você aquele tema. Então, a partir desse fio da meada de pesquisa incipiente, né? E aí, por aí vai, né, Eliana? Aí você, né, você vai ver que tem outros temas associados àquela ideia, enfim, que vai ampliar demais. Uma coisa que eu aprendi aqui com alguns colegas aqui da Conscienciologia, bem mais experientes, é fazer pesquisa avançada.
nos buscadores, principalmente no Google, né? Onde você qualifica mais, então você vai na pesquisa avançada, aí você você usa vários filtros, inclusive, para fazer associações. Aquele assunto por exemplo, aquele assunto em psicologia, aquele assunto enfim, você vai buscando em várias áreas do conhecimento, né? Como é que trata aquele assunto. Nossa, a gente idioma, tem idiomas, data, se você quer no corpo do texto, isso, só na manchete. Exato, tem várias dicas. Você consegue assim tirar muita informação. E claro, você vai anotando, fazendo uma listagem daquilo, e na hora que você vai sentar para escrever, né, sobre aquele tema, lá, né, eu quero então fazer agora aqui um artigo que eu vou definir ele. Se você tiver toda essa quantidade de informações e essas definições diferentes que você buscar em dicionários, nossa, você vai ver que realmente vai ampliar muitíssima ideia. Aí você pega, faz uma super síntese daquilo, claro, se você quer, você vai trazer para o enfoque da conscienciologia. Aí a gente vê que, olha, o que material não falta, ideia não falta. Falta é sentar para escrever, não é? Assim. Eliane, aí vamos puxar a brasa para a nossa baleia verbetográfica. Se você pensar na escrita do verbete, né, o que é essa primeira sessão? É tudo isso. O início, por exemplo, esse tipo de pesquisa que eu falei, que o professor fazia, ele deve fazer ainda, eu que não tenho acompanhado. Por exemplo, é essa pesquisa que vai fundamentalmente rechear a sua conformática, que é a primeira divisão do verbete. Então, se a pessoa faz uma pesquisa bem feita desse tipo, dificilmente ela vai errar aqui na conformática. E o que a gente vê? Muitas vezes a pessoa se enrola toda no desenvolvimento de um verbete, porque ela não fez esse dever de casa, ela mesma não definiu para ela o que não definiu bem aquele assunto. O que é, o que não é aquele assunto, para poder... E aí como é que... Aí todo o resto fica troncho. Fica comprometido. Ou é comprometido, ou inconsistente, isso, né? Isso, assim, superficial, às vezes, enfim. Agora, professora Eliana, na efeitologia, página 7, último item. Favor falar sobre o efeito das anotações sistemáticas na memória pessoal. Qual é esse efeito, ele pergunta? Aqui é a ideia de que você anotar sistematicamente, você vai estar ampliando a sua memória pessoal. Você vai estar assim, você vai estar construindo, né? Porque o que não, como a gente falou no início, o que não está registrado e hoje filmado, né? Fotografado, se perde, né? A palavra vai para o ar, né? E se ela não for registrada graficamente ou por uma outra forma de mídia, ela simplesmente se perde no tempo e no espaço. Então, de alguma forma, a nossa memória, a memória pessoal, né? A holomemória de cada um de nós e a memória, por exemplo, desse planeta, né? E de outros também, enfim, mas falando do nosso planeta aqui, ela se dá pelo processo da escrita, né? A gente conhece da escrita e, claro, outros tipos também de expressão. As pinturas, os desenhos, a música, tudo que é tipo de registro que não seja a letra, né? De alguma forma, a descrição através dos vários idiomas, dos vários tipos de manifestação, de registro ao longo da história da humanidade que chegaram hoje nesse monte de idiomas que nós temos hoje no planeta. Então, memória e escrita não se dissociam. Isso acontece conosco também. Então, quanto mais eu anotar sistematicamente, registrar, grafar, a minha memória, né, vai ser fortalecida, eu mais vou ter memória. Eu registro aqui a ideia que eu tive lá, como nosso colega, quando está aí acordando, voltando, né, de uma projeção ou acordando, quer dizer, aquilo é uma memória que ficou registrada, eu não vou perder aquilo, né? Então, memória escrita, tanto externamente como intraconsciencialmente, caminham juntos. Agora, na pensenologia, página 6, última linha. Você poderia falar a respeito da autopensenização registrada continuamente? Aqui é uma dica, né? Aqui é um convite. Registre continuamente seus autopensenes, né? Tem o verbete, que até acho que eu coloquei na remissiologia, que é grafopensenologia, pensenografia, que é exatamente isso, grafar os seus pensenes, vale a pena olhar esse verbete.
grafar os seus pensenes, né? Por que grafar, como grafar, a utilidade depois, porque a gente não é só escrever também e deixar lá, né? Porque a gente tem às vezes pilhas de cadernos, de registros, de centenas de cursos e coisas que a gente fez e autorreflexões e fica lá parado. É voltar aqueles registros e trabalhar com eles, né? É aí que você vai, então, dar uma forma, dar um conforto, né? Produtivo e publicável, e, enfim, tornar ele acessível às outras pessoas através de todos os tipos de publicação que a gente tem aqui, de um artigo, um verbete, a um livro, né? A um tratado, a uma enciclopédia. Agora, na fatologia, página 6, quinta e sexta linha, você pode aprofundar sobre a determinação em priorizar a conscienciografia na atual ressoma crítica e a desdramatização do ato de escrever? Sim, aqui a gente também já comentou rapidamente, né? Podemos voltar mais um pouco. Essa ressoma, ela é crítica no sentido de que a gente está com tudo na mão, né? Com tudo na mão, com todas as facilidades, como nunca tivemos antes, em momento nenhum, das nossas retrovivências aqui, né, nesse planeta. Então, nós aproveitarmos, priorizarmos isso, é um sinal assim, muito forte até de inteligência evolutiva. E a professora Dulce trouxe também, complementando na minha outra resposta, muito oportunamente, que, de alguma forma, isso é uma cláusula pétrea de todos os intermissivistas, né? Por que nós temos essa coisa da escrita tão forte, assim, é quase uma compulsão positiva, né? Uma coisa compulsória, porque é muito importante, né? Deixar esse corpo de ideias, deixar toda essa informação, essas vivências nossas, essas reflexões, enfim, construir essa ciência, que é a conscienciologia, e enraizar, realmente, né? Torná-la concreta, palpável aqui no planeta e daqui para frente, nos próximos séculos aí. Então, é um momento único, é agora, e a gente tem que aproveitar isso. E, para isso, temos que desdramatizar o ato de escrever. Eu vejo que muita gente assim dramatiza, mas né, escrever é difícil, é um problema, o que vão dizer? Eu não sei escrever, eu não sei citar, tudo já foi escrito, eu não tenho ideia nova. Isso é dramatizar o processo de escrita. E escrever começa com a pesquisa, que a gente falou há pouco. Começa com uma ideia, com a pesquisa da ideia, e aí comece a registrar, comece a fazer correlações, análises, avaliações, sínteses, e depois escolha um formato para organizar esse material e apresentar de alguma forma, Eliana, que tem vários, né? Que a gente pode você sabe que agora me ocorreu aqui sobre aquela sua fala anteriormente dos travões, né, da questão. Tem um travão que eu penso que deve pegar muitos de nós, que é a questão do perfil artístico. A pessoa, em lugar... o negócio é o seguinte, se a gente está falando de Thares, não tem nada a ver com a escrita artística, tá certo? Então, eu acho que ainda tem muita gente naquele clima de não estou inspirado, não tenho ideia. Como se escrever, fazer conscienciografia, escrever Thares, fosse alguma coisa... Sim, ainda assim que caísse assim, alguma coisa pronta, mágico, divino, que acontece assim, uma coisa... e que tem a ver com esse clima da literatura, das artes, da criatividade inspirada. Não que a nossa não seja totalmente, mas é diferente. Os amparadores não vão escrever o livro para a gente, nem o verbete. Eles vão dar as dicas e é muito suor, né? Com certeza. Muita transpiração e inspiração, sim, mas muita transpiração. Nós não trabalhamos com psicografia. Não é a técnica que a gente... A psicografia, ou seja, você inconsciente, ou você assim deixando totalmente uma outra consciência se expressar por você. Não é a técnica. Eu tenho uma hipótese também isso que você falou do perfil artístico. Eu tenho certeza que muitos de nós escrevemos muita poesia e literatura, assim, né, muito beletrismo, a gente teve muito nesse negócio, e a gente se deu conta, no curso emissivo, que
né, não ajudou, mas não resolveu a questão. E nessa atual ressoma, a gente talvez tenha um pouco de receio de sair escrevendo e repetir esse processo. Então, assim, eu sinto, né, eu vim travada, eu sempre escrevi desde muito cedo, mas eu já vim vacinada, eu nunca escrevi nada de poesia e nada de literatura. Assim, sabe? Tipo assim, não, isso eu não quero de jeito nenhum, porque o primeiro momento parece mais fácil, aquilo vem mais naturalmente, uma história, um conto, não sei o quê. Não, eu simplesmente me travei para isso. E talvez, né, eu tive que ir por outro caminho, pelo jornalismo, enfim, que também tem alguns vícios que a gente também tem que abrir mão para fazer a escrita conscienciológica tarística, mas eu acho que talvez isso também, algumas pessoas aqui talvez tenham essa história, né? Que há um perfil artístico também. E claro, que a poesia e a literatura não vai resolver a questão da consciência hoje. Hoje a gente está foi útil, foi naquele momento, talvez foi, mas agora é outro processo. E a gente às vezes tem medo de repetir isso também, né? No que escrever. É uma outra hipótese, enfim. É interessante, acho bem pertinente também, Eliana. Agora, na parafatologia, página 6, segunda linha. Favor exemplificar acerca dos retrolivros pessoais e as cartas escritas em ressomas passadas. Com certeza, né? Se já mexemos com isso, nós temos livros, muitos de nós temos livros já em... Eu já vi aqui, o professor Valdo dizer para várias pessoas, você já escreveu livros no passado, cadê seu livro agora? E a pessoa não escreveu nada, nenhum, enfim... quase nem um verbete, enfim. A gente vê que nós temos esse histórico, muitos de nós temos essas retrovivências, de já ter coisa publicada por aí, né? Então, isso já traz essa natureza grafofílica. O que nós estamos fazendo? Talvez não foram os melhores livros, tudo bem, mas a gente agora tem a chance de reescrever tudo isso, né? E... ele pediu mais, era isso? As cartas, né? Claro, né? A gente sabe que toda a correspondência, e às vezes vastíssima correspondência que acontecia entre intelectuais, entre autores, entre cientistas, se dava através de cartas, né? E essas cartas, às vezes, assim, eram verdadeiros tratados e ensaios, né? E reflexões muito interessantes. E há muitos livros que há muita pesquisa feita sobre obras de intelectuais, escritores, enfim, pessoas ilustres aí, importantes para a humanidade, que são feitas em cima das cartas que elas escreveram, né? Eu dou um exemplo aqui. Na Argumentologia, o Cícero, ele escreveu 900 cartas, isso do que se tem registro, fora que, né, deve estar notificada essa quantidade, deve ter escrito muito mais. E a gente sabe de tantas pessoas influentes aí na humanidade que a sua produção escrita através de cartas, né, a amigos, enfim, a parceiros aí, são verdadeiras obras, né, escritas que tem muito valor. E se a gente não escreveu o livro, certamente escrevemos muitas cartas no passado, né? Porque era a forma da gente se comunicar com quem estava longe. Agora, na parafatologia, você poderia discorrer sobre o autocotoveloma da consciência sem livro publicado ao ter retrocognição sobre ter sido escritor profícuo? Aqui é bem autoexplicativo, né? A pessoa fica assim, puxa, mas... né? É aquele cotoveloma, né? Cotoveloma é um eufemismo para inveja, né? Aquele negócio, puxa, né? Nossa, fulano fez, aí eu descubro que eu fiz, e agora estou, né, aqui patinando nessa dificuldade de fazer um primeiro livro, que é o meu caso, pessoal, e aí, né, e aí dá um autocotoveloma, a gente se dá conta que no passado, às vezes, nossa, tem uma produção, alguns casos que a gente conhece, uma produção imensa, né? E nós estamos trabalhando aí para reverter, porque não é só escrever de qualquer jeito, né? Não é a quantidade da produção, mas hoje é a qualidade, né? Então a gente acho que está também muito mais seletivo nesse sentido, talvez isso também
tá demorando um pouco mais, as pessoas às vezes trabalham muitos anos no material para sentir que é aquilo que elas querem deixar, para que não aconteça aquilo que eu coloco na fatologia, que é na página, na linha 6 e 7, né? Que o discernimento do autor enquanto profilaxia da vergonha do próprio texto após um vintênio, ou seja, pergunta do professor Valdo, daqui a 20 anos você vai ter a vergonha do que você escreveu, você vai estar ainda, né? Ainda aquilo, você vai estar assinando embaixo, você vai ter, você vai analisar e dizer, puxa, mas como é que eu escrevi isso? Opa, que bom que eu escrevi isso. Então, acho que também isso pode estar fazendo com que a gente tenha um pouco mais de ponderação e, às vezes, não sei se também não é uma desculpa, para estar aí publicando mais coisas. Não, mas acho que isso é muito sério, né? Essa questão de primar pela qualidade, né? É muito sério. Dulce. Bom, só um minutinho, que essa era a minha pergunta também. E eu queria saber as dicas assim para as pessoas que são jovens ainda, que não têm essa visão ali além, né? Como que a gente pode discernir se a gente vai ter vergonha desse primeiro livro futuramente? Assim, pedindo ajuda para pessoas mais experientes, quais são as dicas, né, que a gente pode ampliar o discernimento sobre isso? Eu penso, Bruna, que hoje, aqui na CCCI, vai ser muito difícil você ter vergonha do seu livro daqui a 20 anos, porque tem uma estrutura tão grande, né, de revisores, de apoio, de gente que opina, quer dizer, você não produz mais sozinha, vai lá, manda para a editora e a coisa sai, né? Passa por vários filtros, né? Você tem muito recurso para que algumas ideias ou que alguns ajustes necessários sejam feitos no seu material. Isso acontece com o verbete, isso acontece com o artigo, isso acontece com o livro, né? Para que não seja publicado nada assim que comprometa muito, né? Mas eu penso o seguinte, depois eu quero ouvir a Dulce também, acho que vale a pena, muito. Eu penso que se você fizer um trabalho sério, em profundidade, com detalhismo, o máximo que você conseguir, com exaustividade, com uma intencionalidade assistencial sadia, e você contar com todo esse apoio de revisão, de heterocrítica, e você estiver aberto para isso, você não corre o risco não de ter vergonha do seu livro daqui a 20 anos, que você vai se orgulhar do seu livro daqui a 20 anos. Eu acho que esse é um momento, isso que eu falo, que é uma fartura tão grande, né? E a gente não aproveitar esse momento aqui para produzir mais com toda essa estrutura é realmente um desperdício, né? Porque acho que a gente não corre mais esse risco, sabe, Bruna, de estar publicando muita bobagem aí, não. Tá, só dentro disso eu queria também trazer que pode ser um travão pelo fato das pessoas não escreverem, né? Que eu vejo muita gente falando assim com relação aos verbetes. Mas sempre muda o meu tema, sabe? Eu chego lá e a pessoa, eu estou indo para ali, chego lá, a pessoa fala assim, não é por aí, você vai por ali, né? Você está falando o quê? Durante a revisão? Isso, dos verbetes, assim. Eu vi vários casos já de pessoas falando isso. Mas mudaram o meu tema, mudou completamente o que eu queria escrever, né? E aí, durante esses ajustes, eu penso que acontece muito isso, né? Eu queria saber se isso é um reflexo assim, de um lado que a gente não está vendo, né, desses ajustes, que poderia ter uma repercussão lá na frente de vergonha ou de outras, enfim, outras rebarbas. E quando discernir, assim, sabe? Quando que como que é o limite que o autor pode abrir mão, fazer concessões, aceitar os ajustes de fora e discernir, né? Está mudando mesmo o meu tema ou isso é um ajuste necessário? Posso falar? Depois você fala. Ou se você quiser, pode começar. Bom, Laura, acho que você colocou vários itens aí, você fez várias colocações bem importantes, eu penso. Então, assim, em primeiro lugar, para responder a sua pergunta, eu penso que depende de onde você está publicando. Então, a gente na enciclopédia sempre lembra os verbetógrafos que, se você tem uma pesquisa incipiente, porque muitas vezes o que você está pesquisando não é para você publicar mesmo, é uma autopesquisa incipiente que você precisa debulhar, deglutir,
amadurecer para então você publicar, tá certo? Não é assim, tudo que você escreve você publica, não. O ideal é que seja, que a pessoa chegue num ponto de maturidade que... Mas não, a gente sabe que não é assim. Tudo possa ser aproveitado. Nem sempre. Então, o que acontece? Na enciclopédia tem esse problema, não é bem problema, é uma característica específica. Imagina que daqui a 100 anos, eu acho que nenhum de nós vai estar ainda... Acho que nem você, hein, Laura? Não vai mais estar, eu acho. Então, daqui a 100 anos... pessoas que não participaram desse momento evolutivo ou que, se participaram, não tenham a holomemória azeitada, a plena recuperação de cunhos dessa vida. Olha a nossa responsabilidade publicando coisas que vão representar a gente querendo ou não. Isso aí independe da nossa vontade, da nossa escolha. Os verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia vão representar o pensamento do corpus da Conscienciologia no século XXI, tá certo? Então, na dúvida, a gente precisa se abster. A equipe da Enciclosapiens tem essa responsabilidade. Se sair besteira na enciclopédia, a principal responsável é a Enciclosapiens. Não tem jeito. Porque a revisão final é nossa. E a IC existe para isso. Então, aí já tem uma diferença, sabe, Laura? Por exemplo, se você vai escrever um artigo para uma revista, não estou diminuindo nem menosprezando nada, nenhum veículo. Não é isso. É questão de características, né? Se você vai escrever, vai publicar um artigo em qualquer das revistas existentes, você já tem um nível de liberdade, dependendo da revista. É uma coisa sua, uma posição sua, do autor, que você está defendendo aquela ideia. Não representa um consenso conscienciológico, tá certo? Entendi. Entendeu? Então a publicação dentro da enciclopédia ela tem esse diferencial. Seria esse consenso mútuo, digamos, da comunidade científica, que é como se todo mundo tivesse... assinando embaixo daquilo, digamos isso assim. Não quer dizer que o verbete seja de responsabilidade do autor, que o verbete não tenha verpônem, tenha ideias novas, enfim, não abordagens novas, não é isso. Mas existe aí um meio termo, uma zona, vamos dizer assim, de tranquilidade, de conforto, que precisa estar equalizado para todo mundo. Você já imaginou que zona que seria a enciclopédia se cada um que chegasse na CCCI, né, começasse a inventar neologismo, propor teses absolutamente novas, que não necessariamente dialoguem com o restante. Que não tem base, né? Fundamental. Não vai dar sustância para a enciclopédia. Tá. E a Conscienciologia não pode correr esse risco, você concorda? Sim. Esse é o nosso papel, entende, Laura? Então, às vezes a gente passa meio por Crica, Chatonildos. Não é isso. No fundo, a gente está protegendo, em primeiro lugar, a Conscienciologia do que a gente pode, né? Que é uma ciência... Enfim, está lançado aí no Cosmos, mas dentro do nosso universo de publicação, a gente consegue, de certo modo, manter. E aí, também só uma lembrança, né, Eliana? A Eliana sabe disso, todo mundo da Enciclosapiens. E quem frequenta aqui, quem trabalha mais perto com o professor Valdo, essa frase assim, na dúvida, abstenha-se. Então, eu já ouvi... conselhos super pontuais, específicos sobre isso, diante de perguntas sobre alguma coisa, algum tema, algum título, alguma palavra, alguma expressão, alguma colocação. É melhor a gente se abster do que a gente errar mesmo feio. Correr um risco impensado. Não, eu acho bom esclarecer sobre isso. Eu até pensei que você, o pessoal da Enciclosapiens, podia escrever um verbete sobre isso. Porque, assim, quando eu ouço as pessoas falando sobre isso, eu penso, eu falo para elas assim, para escrever um verbete, vale a pena você abrir mão de algumas coisas, sabe? Para participar dessa Mega GESCOM.
Não adianta você ficar... eu vejo que, às vezes, pega no nó-gorde lá da pessoa, que é aquilo que o professor Valdo fala, sobre aquilo que a pessoa ainda tem contra a conscienciologia, que, às vezes, a pessoa não consegue abrir mão. Então, assim, eu já defendi verbete e eu acho que vale a pena abrir mão de algumas coisas, né? E as coisas pelas quais eu abri mão, eu analisei depois e realmente não era tão importante assim. Mas eu vejo que muitas pessoas desanimam ou não entendem, sabe, essa parte. Então, eu achei interessante falar sobre Laura, isso. vamos pensar aí, de repente, um tema, né? Um título, né? Entregando o tema para você, então. Quem sabe aí. Laura, então, se tiver mais dúvida, você pergunta, porque é bem interessante, né? Bem sério, né, Eliana? Você quer comentar? Eu acho que você falou tudo e talvez, às vezes, falta um pouquinho, assim, um pouquinho mais às vezes é tempo que falta de dedicação do verbetógrafo, de procurar muito na enciclopédia, ou seja, a enciclopédia é talvez a principal fonte de pesquisa para um verbetógrafo, para ver se há uma coerência, né, daquele verbete dentro da enciclopédia. Os verbetes, eles têm que dialogar entre si, eles não podem ser, né, antagônicos, ou um dizer uma coisa e outro desdizer. Então, às vezes, né, eu percebo que falta um pouco isso. Chega o verbete e ele está assim, muito com uma abordagem ou muito parecido com algo que já foi trazido. Então faltou talvez ter essa visão um pouco maior da enciclopédia, que é algo que ajuda a que a gente coloque nos verbetes, né, novos argumentos, enfim, que vão somar e que não ficam repetitivos e nem antagônicos com outros verbetes que já estão publicados. Porque aí a enciclopédia não pode ser incoerente, né, claro, dentro do próprio processo dela. Eu posso só fazer um último comentário, que eu também já vi pessoas falando que isso não é científico, né? Porque dentro da ciência, por exemplo, você pesquisa uma tese da grafofilia, eu vou lá com o princípio da descrença, né? Tenho as minhas experiências e percebo que não é muito por aí, digamos assim. Então, eu venho e publico uma nova ideia refutando a sua tese, né? Então, pelo argumento que você falou, não seria possível fazer isso dentro da enciclopédia. Não, por isso que a gente falou antes que a enciclopédia exige consenso do conteúdo apresentado. Porque é uma ciência diferente, né? Acho que precisa ser esclarecido um pouco mais o método de pesquisa, essa concisão. Acho que seria interessante. Agora, essas pessoas que fazem esses comentários, seria super bom fazer um debate, virem aqui perguntar, que nem você está fazendo, porque tem muita coisa para a gente debater, esclarecer e até, vamos dizer assim, qualificar em termos da enciclopédia, né? Porque, gente, a enciclopédia, a qualidade da enciclopédia depende dos conscienciólogos, somos nós, né? Então, assim, as críticas são super bem-vindas, o que a gente puder fazer para melhorar e qualificar, vamos fazer. Agora, a gente não pode abrir mão dessa qualidade, vamos dizer assim, consensual, né, da ciência, do que já está estabelecido aí pelo corpus atual, né? Mas eu acho que é bem pertinente a colocação, é interessante a gente pensar, né? Agora, Eliana, na Teoriologia, página 7, primeira linha, você pode explicar a teoria da grafoterapia? Ela está enquanto terapia pela escrita, excluindo o sentido de tratamento dos distúrbios da escrita? É que existem várias grafoterapias, né? Na psicologia, na ciência convencional, ela tem uma outra abordagem que a gente tem na conscienciologia. Aliás, na própria ciência também tem várias grafoterapias. Tem um trabalho na psicologia que utiliza a escrita para a pessoa expressar, né, traumas, vivências, enfim. Então, tem uma técnica psicoterápica que é a pessoa escrever cartas para si mesma, a pessoa escrever autobiografia, a pessoa, por exemplo, escrever para a mãe, por exemplo, que ela que tem algum problema, tudo que ela, né, queria dizer para essa mãe, enfim. Enfim, tem várias abordagens dessa técnica que é bastante interessante. Se chama terapia expressiva pela escrita. É uma das abordagens. Tem na psicopedagogia a grafoterapia neuropsicomotora mesmo, né? Quando são diagnosticadas algumas disfunções, né, na área da grafia.
Então, tem toda essa grafoterapia nessa área. E tem também a grafoterapia, pela abordagem da conscienciologia, né, nós, na medida em que vamos estudando as próprias, né, os próprios trafares, trabalhando as próprias questões, fazendo as próprias recins e escrevendo sobre isso, refletindo sobre isso, isso também é extremamente terapêutico, né? Se expressar, enfim, ou refletir melhor e inclusive ajudar na própria recim de algum traço, de alguma situação, através da escrita. Então existem, na verdade, várias, deveria ser o item, né, sobre as grafoterapias, né, não sobre uma só. Agora, na teoriologia, página 7, primeira linha, como desenvolver a redação criativa na conscienciologia? Também redação criativa tem uma abordagem, né, aí fora, que é muito essa questão hoje com essas oficinas de usar o lado direito do cérebro, enfim, e de expressão livre, tem muitas vieses aí. A técnica da redação criativa na conscienciologia tem várias possibilidades, né? Uma delas, por exemplo, é uma técnica que a gente usa né, que se passa no verbetografia, no programa verbetografia, que é do self-brainstorming, né? Que a pessoa começar assim, listando ideias, né? Que ele veio, enfim, até quem passa essa técnica no curso é a professora Dulce. Também tem a questão de captação de ideias originais, enfim, nós temos vários tipos de técnicas, né, dentro da conscienciologia para essa redação criativa, né? Que é você também, quando você faz associações de ideias, enfim, algo muito novo é diferente. Mesmo os neologismos, as verpons, elas já existem, né, em alguma dimensão aí, e a gente apenas capta e está trazendo aqui para essa dimensão. Então tem muita técnica, é só pesquisar e trabalhar um pouco mais. E aí, se você é tenepsista, aproveita o pós-tenepes, ou durante pós, enfim. Isso, dinâmicas, etc. Isso, Agora, Eliana, na neossinapsologia, você poderia exemplificar as retrosinapses recuperadas pelas retrocognições quanto à ressoma com ênfase na intelectualidade? Pois é, quando a gente faz essa pesquisa autorretrobiográfica, a gente pode começar a recuperar sinapses nesse sentido, né? Nós temos o caso aqui clássico, já que já está bastante público e notório, publicado, então a gente pode falar do professor Pedro Fernandes, né? Que na sua autopesquisa retrobiográfica, quando trouxe a personalidade consecutiva do Émile Littré, um grande lexicógrafo, escritor francês, gente, né, com certeza ele ali recuperou várias, né, retossinapses sobre esse processo, e a gente hoje assiste a reprodução do professor Pedro e vê que realmente ele recuperou muitas retossinapses nesse sentido. Agora, na ciclologia, página 7, primeira linha, tenho dúvida na sequência ideal dos 2 primeiros itens do ciclo do autorado tarístico, artigo, verbete, livro, tratado. É mais fácil escrever artigo e depois verbete? Difícil falar isso, sabe? Assim, verbete não é fácil. Existe uma chapa, existe uma série de técnicas facilitadoras, mas a gente não pode correr o risco de simplificar e usar esse processo de forma superficial. Então, o verbete não é fácil. Artigo também, né? Artigo também tem que ser muito bem fundamentado. Eu não sei o que dizer que é mais difícil ou não. Porque no ciclo o artigo está primeiro, né, Eliana? Então ele está questionando. Não é crescendo, né? Não é crescendo, é um ciclo. E a gente observa na prática que muita gente que escreve o artigo depois propõe o verbete, né? Também. Pela linguagem sintética do verbete. E se a gente pensar na nossa história aqui na conscienciologia, que muitos de nós já temos, né, muitos anos, a gente, a possibilidade do verbete é nova. Nós começamos com artigos, teve gente que começou com livro lá atrás, né? Depois, que agora está escrevendo verbete. Então, é um ciclo só, não quer dizer que uma coisa que tenha que vir antes necessariamente, né? Agora, na fatologia, na página 6, sexta linha, sobre o discernimento do autor enquanto
Ah, você já falou, profilaxia da vergonha. Já respondemos. Então, né? eu acho que essa aí já foi, né? Acho que a pessoa está ouvindo, né? A gente não tem problema. Já foi respondida. Agora, na parafatologia, primeira linha, sobre o parapsiquismo intelectual e a paragenética pessoal, podendo embasar a grafofilia. Ela pede para você ampliar, trazendo, se possível, exemplos sobre esses dois itens. O parapsiquismo intelectual é uma sistemática de parapsiquismo ligado ao processo das ideias, das concepções, né, de um corpo de conhecimento, de uma abordagem sobre algum tema, alguma experiência, alguma vivência. E eu percebo que a gente tem bastante incentivo e bastante oportunidade de desenvolver esse parapsiquismo, né, aqui na CCCI. Muitos de nós talvez já tínhamos alguma coisa disso, e aqui isso está muito forte, ou seja, você percebe claramente que você está assim, compartilhando ideias multidimensionalmente, né? Que às vezes acontece comigo o seguinte, já aconteceu com verbetes. Aquela coisa assim, o tal do me veio, ou que veio em bloco, veio o verbete inteiro em bloco, veio o artigo inteiro em bloco, veio sabe, esse tipo de situação muitas vezes é uma expressão do parapsiquismo intelectual, ou alguma abordagem completamente nova, você leu aqui, ali, acolá, e daqui a pouco assim, alguém, a gente percebe que há sim também um aporte para você se dar conta de que ali você pode tirar alguma abordagem completamente nova, original, enfim, carística, né, do que você trabalhou. Então, a gente vivencia muito aqui, sim, o parapsiquismo intelectual, e é algo bastante é possível, né? Todos nós temos aí essa possibilidade muito forte. E a paragenética pessoal podendo embasar a grafofilia, a gente também já comentou. Nós, certamente, não é a primeira vez que nos dedicamos à intelectualidade e à escrita, e isso a gente trouxe essa bagagem, esses trafores, enfim, né? Essa alterança, e estamos aí tentando aperfeiçoar e melhorar isso com todas as técnicas que a Conscienciologia nos faculta aí, que a gente vai desenvolvendo outros também, né? Agora, na efeitologia, quarta linha, quanto ao efeito das anotações sistemáticas na memória pessoal, você pode elencar alguns de tais efeitos e a relação com o antagonismo anotação imediata, anotação postergada, que você colocou na antagonismologia? E a gente, de alguma forma, Esparta, já trouxemos várias coisas nesse sentido. O que você anota imediatamente, né, a ideia como ela é, a expressão, enfim, seja o que for, você não vai perder, você não vai esquecer. Outra dica, não questiona, não critica, não julga, escreve simplesmente, não tenha priorismo, não tenha preconceito, isso é bobagem, isso é meu, isso não é, não interessa, escreva da melhor forma, com uma maior riqueza, né, se você puder, de informações, se for possível, se não, só coloca o tópico para depois não esquecer, se você não está podendo anotar muito, né, e guarda e arquiva isso, porque uma outra questão, né, desse registro sistemático é você registrar e depois deixar isso disperso. E aí, na hora de trabalhar com esse material, você também não ajuda muito, porque você não guardou bem, ou não arquivou, ou não sabe onde está. Eu tive uma ideia tal, mas onde é que está mesmo? Botei em que pasta? Botei em que... Né? Então, você também registrar, sem criar, não podar, não cortar o processo na hora, deixar acontecer, guardar bem, arquivar bem, organizar bem isso, para depois, então, poder se debruçar e trabalhar. E aí tinha uma segunda parte que era Dulce... Não, era as anotações sistemáticas da memória pessoal. A anotação postergada. É isso, anotação imediata, então, postergada. Deixou para depois, pode perder. Aconteceu comigo um fato, eu tive uma ideia de um verbete, né, voltando de uma projeção. Né, voltando de uma projeção. E eu fiquei mais um pouco na cama e não anotei. Aí dormi de novo, esse é o risco. Aí eu acordei, levantei, sabia que tinha tido uma ideia importante, interessante, era uma expressão assim, forte, mas eu não lembrava mais. Os amparadores são tão legais, têm tanta paciência com a gente, que eu cheguei aqui no tertuliário, e na saída da tertúlia, eu olhei para uma pessoa
e a pessoa de alguma forma ajudou, que bacana. aquilo veio assim, tá, obrigada, eu já peguei, anotei, eu não bobei de novo, parei na hora, puxei da bolsa Gancho papel cognitivo. e já anotei. Bacana. Então, não postergue, porque você pode perder, uma ótima ideia. Da página 7, na tecnologia, comentar um pouco sobre a técnica das 50 vezes mais direcionada à escrita. Essa técnica, assim, você vai escrever, você quer escrever um artigo de 5 páginas, escreva 50. Ou pesquise, ou produza, né? Ou, enfim, faça um trabalho aprofundado, exaustivo, de qualidade, como se fosse 50. E depois você pega a supersíntese disso, que realmente é novo, interessante, é importante, e transforma em 5. Ou seja, pesquise 50 vezes mais, leia 50, né, busque 50 dicionários, não limite, não seja modesto aí com a sua pesquisa para a escrita. É nesse sentido, então, essa técnica, né, das 50 vezes mais. Né? Ao invés de procurar num dicionário só, vai em 50. Ao invés de ler um artigo, tente ler 50. Não é tão fácil, a gente, né? Mas o máximo que você conseguir, esse é o cerne da técnica. Mais qualidade, mais aprofundamento e uma visão mais ampla, e você vai ter você vai ter a chance de, né, realmente estar trazendo uma abordagem aí diferente, nova, que possa realmente fazer diferença aí na conscienciologia. Isso. E aí, principalmente, você escrever muito, né? Escrever 200 páginas para extrair 5. Isso. Para depois enxugar, caso, né? Porque é aquela história. Às vezes a gente escreve para a gente, não necessariamente para o leitor, né? Nem tudo que a gente escreve é para o leitor. Acho que esse é o ponto, né? Eliana, enfatologia, página 6, sexta linha, de baixo para cima. Poderia explicar sobre a importância dos 500 primeiros verbetógrafos e também a meta dos 500 autores da conscienciologia? Pois é, nós estamos chegando, gente. Olha, já está faltando pouco, né? Parecia assim, tão uma coisa, nada como lá atrás, ontem, há pouco tempo, poucos anos atrás, 2 anos atrás, parecia, nossa, isso vai demorar. Não, o negócio está assim, andando muito rápido, e a gente está vendo que as pessoas, dentro desse processo, as pessoas estão se tornando grafofílicas. A pessoa vai lá, muitas vezes faz o programa de verbetografia, tem dificuldade, faz o primeiro, aprende as técnicas, se autossupera, gosta, né? Pega gosto, aí faz o segundo, faz o terceiro, enfim. Então, a gente está vendo que as pessoas estão realmente querendo escrever. A importância, nossa, é a enciclopédia na humanidade, que a gente tem registro aqui, pelo menos no Ocidente, com o maior número de autores que a gente já teve na história. E, olha, isso em termos de grupo revezamento, em termos de grupo evolutivo, de enraizamento nosso, né? Enquanto grupo, até para as futuras ressomas e para a nossa posteridade, é importantíssimo. Tem uma meta que o Sr. Valdo colocou, factível, ela está sendo alcançada e já superada em seguida, né, Dulce? Porque não vai parar em 500. Né? Não, claro que vai não. Adiante. Então, a enciclopédia não tem fim. Então, 500 já foi, né? Já está aí, né? Em tese, a gente tem que cuidar de manter a máquina, né? Isso, manter a máquina, manter essa qualidade que a gente falou, não repetir, né? Cuidar muito para não repetir os temas, no sentido de trazer um tema com a mesma abordagem, porque isso seria, né, não seria circularidade, seria um processo de talvez falar a mesma coisa que já está num outro verbete. Mas, enfim, a turma e a equipe trabalha muito nesse sentido. Estamos quase chegando nos 500. Ela perguntou também dos 500 autores, né? Que é também uma meta. É verdade. Hoje uma já meta são da CCCI. São quantos autores? Acho que tem uns 80 e poucos, né? Acho que esse vai demorar um pouquinho mais para chegar nos 500, mas eu acho que não tanto também, né? O pessoal está num ritmo bom, lançando livros aí, vários livros por mês, está acontecendo aqui. Então, vamos trabalhar para isso também. Agora, Eliana, na ciclologia, página 7, através do ciclo manuscrever, digitar, revisar, você poderia comentar de
De que modo funciona a sua organização quando aparece ideia nova? Você manuscreve em várias folhas e depois digita revisando ou vai direto ao laptop? Observação, eu noto que a escrita à mão livre em uma folha branca e sem linhas parece que traz mais liberdade, por isso mais insights. Poderia comentar? Isso eu aprendi, né, aqui na Conscienciologia, uma ideia por folha, uma folha branca, né, carta, né, o tamanho carta ideal, aquela caneta também com a ponta porosa, enfim, algumas dicas aí, né, técnicas desenvolvidas ao longo de décadas pelo professor Valdo, que dá muito certo e a gente, para que vai, né, reinventar a roda? A gente copia também. Então, eu procuro grafar imediatamente a ideia numa folha única. Agora, se eu estou aqui, na tertúlia, que acontece muito na minha tertúlia, algum curso, alguma coisa, já com o laptop, né, anotando. Eu não paro e vou lá e pego uma folha e anoto. Eu tenho lá o meu local que eu registro já diretamente no computador, né? Então é o que fica mais fácil. Mas se eu tenho papel assim, caneta à mão, ou mesmo em outro lugar, eu prefiro registrar, né, com caneta. E depois, claro, né, você não esquecer aquilo, né, não deixar aquela folha parada, você depois digitar aquilo, fundamental, e aí depois até para você ir limpando aí tanta quantidade de papel, fica mais fácil a sua organização também. Você já falou, Eliana, mas ela pede, a nossa amiga de Madrid, se você pode expandir sobre a retrovivência de escriba e retrovivência de copista, lá da numerologia, lembra? Sim, sim. Olha, Malu, eu tive esse processo, não foram 10, né, 10 retro iguais para ter essa afirmação, mas algumas vivências assim que elas são muito impactantes e que, enfim, você considera como uma hipótese bastante plausível. E mais do que a retrocognição, é a familiaridade, a proximidade, né, o gosto que eu tenho pela escrita, uma relativa facilidade, que eu acho que até são coerentes com ter tido alguma experiência anterior. E até alguns séculos atrás, pouquíssima gente era alfabetizada, pouquíssima gente escrevia. E os copistas, na Idade Média, principalmente monges, né, religiosos, dentro dos mosteiros, das bibliotecas, copiando, reproduzindo os livros, eram os que tinham muito mais acesso, né, liam muito porque copiavam os livros, enfim, né, acabavam estudando a vida inteira, às vezes, dedicada a isso. E eu tive uma retrocognição durante um curso chamado Formação do Pesquisador, sobre esse processo, né? E a retrovivência de escriba também foi numa projeção no Egito, escriba no Egito. Mas, assim, é minha vivência, são hipóteses, e realmente não posso afirmar nada aqui que foi realmente assim, mas tem uma certa coerência de ter mexido com isso no passado, que eram as opções, eram as funções, né, onde se tinha acesso a isso, eram essas duas funções, de escriba e de copista. Então, vou continuar pesquisando. Agora, na Fatologia, página 6, terceira linha, de baixo para cima, você poderia comentar o fato de o advento da internet estimular a escrita por meio de blogs, e-mails e redes sociais? Sim, então a gente muitas vezes assim sataniza, né, a internet, etc., e redes sociais, sem perceber que de alguma forma as pessoas, os jovens, vamos colocar essa faixa etária aí assim crítica, estão escrevendo bastante na internet. E eu tô percebendo que aquela escrita toda assim cortada, toda fragmentada, aquilo tá passando. Parece que ninguém mais está, né? Realmente não estou vendo mais como isso como comum. A gente vê nas redes sociais, nas postagens, nos e-mails, né? As pessoas estão escrevendo bastante nos blogs. Bem ou mal, está escrevendo, está se expressando pela escrita. Então a gente também tem que ver o ganho disso, né? O valor disso, e não só, né, uma avaliação assim às vezes muito até superficial de tudo que é internet é ruim e tudo que não é internet é bom. Então também considerar esse aspecto, né? Eu vejo, por exemplo, o meu filho, eu uso o exemplo que é muito, muito próximo. Ele não escrevia muito assim
na escola, só o necessário, enfim, a escrita espontânea, enfim, alguma coisa. Só o que é livre dito na escola. Mas agora, com a internet, nas redes sociais, eu vejo que ele se expressa muito mais. Assim, né? Então, de alguma forma, está incentivando ele a ter algum tipo de autorado, né? E de expressar suas ideias. Então, a gente considerar isso também, né? Agora, aqui estão apertando você, Eliana. Verbetógrafa veterana, professora Eliana, a sua Mega GESCOM já foi iniciada? Isso aí, obrigada. Aperta mesmo, né? Assim que é bom. Já foi iniciada e eu estou, assim, vamos dizer, eu me considero que eu estou na metade dela, né? E em breve, espero chegar no final. E aí, qual é a questão aqui? A gente tem que levar tantas frentes juntas. Se eu pudesse só me dedicar ao livro, ele já estava pronto. Mas nesse momento, eu penso que um trabalho que a gente faz talvez seja mais assistencial do que publicar o livro correndo e abrir mão de algumas frentes que têm a ver com escrita e que auxiliar outras pessoas a se expressarem pela escrita. Eu acho isso talvez mais importante até do que esse, né, terminar logo meu livro. Mas ele está a caminho, eu estou devendo, eu sei, para o meu grupo evolutivo, e vamos lá. Espero em breve estar podendo chegar aqui e dizer... voluntária assídua, né? Todo mundo acho que já sabe, mas enfim, ela revisa muitos verbetes e é da equipe da revisão final, é professora de verbetografia, enfim, pessoa bastante ativa aí ajudando o pessoal a escrever verbetes, principalmente. Então, Eliana, vamos lá, a gente ainda tem aqui alguns minutos e algumas perguntas. Tem a ver com esse tema que você estava, essa colocação sua. Na Fatologia, página 6, segunda linha. Como desenvolver o ato de aprender a gostar de escrever? Pois é, eu já nasci gostando de escrever, mas eu vejo casos que a pessoa aprende a gostar de escrever. Por exemplo, vários alunos nossos do programa Verbetografia, pessoas que diziam para a gente, olha, para mim escrever é muito difícil, eu não me sinto à vontade, mas eu sei que é muito importante, eu quero participar da enciclopédia da Conscienciologia, então eu quero escrever um verbete. E aí ela fez todo o processo e manda a revisão e a gente trabalha e dá feedback, enfim, a pessoa vai também com determinação, com motivação. Daqui a pouco a pessoa gosta, né, da brincadeira séria, né? Gosta do negócio, e a gente vê hoje que essas pessoas estão aprendendo a gostar de escrever, estão gostando mais de escrever. E no momento em que você se desafia, se supera, faz aí o seu primeiro trabalho, seu primeiro artigo, verbete, seja o que for, vai lá, publica, apresenta aquilo em algum evento, tem um feedback, vê que ajudou outras pessoas, nossa, naturalmente você vai começando a sentir assim também prazer por aquilo. Quando você estuda e conhece mais técnicas também de escrita, e a Conscienciologia é rica nisso, você também vai gostando mais, você vai tendo mais facilidade e também vai naturalmente tendo mais prazer em escrever. Mas desfazendo a questão do mito de que o dom da escrita nasce, porque a gente sabe que tanto você como eu, nós começamos cedo, né? A pessoa que demora, que vai querer rapidamente desenvolver a escrita é mais difícil, mais complicada, né? O fato mais certo é começar desde cedo. Até eu ia fazer uma pergunta sobre quando você começou, como é que foi. Ou começar mas quando é possível, né? Você já explicou em outras oportunidades, a gente já sabe. Muito cedo, eu me alfabetizei com 6 anos, e eu comecei a escrever muito facilmente, muita facilidade, mas alguma coisa que me ajudou muito foi o seguinte, eu lia muito, eu sempre gostei de ler, ainda criança, eu, ao invés de ir para o pátio, já falei aqui, ao invés de ir para o pátio da escola no recreio, eu ia para a biblioteca. E eu lia muito, e isso me ajudava a escrever um pouco mais também, um pouquinho melhor do que a média dos meus colegas. E, de alguma forma, né, isso foi praticamente uma coisa natural para mim. Aí fui para a área do jornalismo e depois para outras áreas, mas enfim, né, comecei também cedo. Agora eu vejo que a leitura também é uma base fundamental para quem quer escrever melhor e quer também gostar mais de escrever. Leia muito, que aí você vai escrever com certeza melhor também. Agora, na tecnologia, primeira linha, como funciona a técnica da anopistografia?
É uma técnica que já existe, né, e que ela é utilizada na Conscienciologia, que é você utilizar um lado apenas, né, o verso da folha. Você não anota na frente e atrás. Você deixa um pouco aí a questão, né, ecológica, enfim, com essa, não leva isso muito em consideração, no sentido de não ter assim pejo, receio de utilizar só um lado da folha mesmo e para seguir com a sua escrita pegar uma folha nova. Tá? Isso tem vários ganhos e aí convido a pessoa a pesquisar um pouco mais sobre isso. Agora, também na tecnologia, segunda linha, eu gostaria de compreender melhor a técnica do sobrepairamento analítico aplicada aos próprios registros. Você pode explanar? Sim, você registra suas vivências, suas ideias, seja o que for, né? Mas depois você vai avaliar aquilo, você vai ter que ter um sobrepairamento, um distanciamento analítico para ver se aquilo realmente tem algum valor, se é um caminho, se é uma ideia que vale a pena seguir e adiante. Então, manter também esse distanciamento crítico daquilo também que você escreve, tá? Acho que isso é fundamental, essa autocrítica em relação ao que você registra. Agora, na polinomiologia, página 7, você pode ampliar, por favor, sobre o polinômio ler, registrar, reler, revisar, reescrever, publicar? Aqui é um ciclo, né? A gente faz exatamente esse processo, né? Às vezes a gente lê, registra alguma coisa, né? Muito dos registros vem também de leitura, a gente não dá para ficar esperando só a inspiração de amparador. Leia, busque, né? Construa o seu conhecimento e você vai seguindo nesse ritmo e o fechamento é a publicação, para depois começar de novo, né? Liliana, nós agradecemos muito e vamos aguardar o próximo, tá certo? E, pessoal, agradeço também muito a presença de vocês, tertulianos, teletertulianos. Vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 15 assinaturas no livro de presenças, 10 perguntas presenciais e 28 perguntas online. Agora, nós passamos aos recados do dia. Com a Dalva vai falar sobre a programação do CAEC para dezembro e janeiro, início de janeiro. E a Marlene Koller sobre a técnica, um curso que é a técnica de mais um ano de vida. Boa tarde. Estou aqui com o convite para todos os teletertulianos. O CAEC convida todos que estão se programando passar férias aqui em Foz para participarem dos eventos de final de ano e início de janeiro. A nossa programação para dezembro será: dia 14, teremos a prova da Conscienciologia. 15 a 18, o curso pré-fórum, tema Tenepsologia. 19 a 21, 10º Fórum da TENEPS. E dia 20, teremos lançamento do livro TENEPS, Interassistência Consciencial Avançada. De 22 a 24, teremos o acoplamentário, com o tema Monarquia. E 26 a 28, outro acoplamentário com o tema TENEPS. 29 a 31, Desperticidade, com o Epicons Moacir Gonçalves e Everton Santos. Em janeiro, 2 a 4, Reciclagem das Posturas Monárquicas. E em seguida, no período de 9 a 11, teremos Técnicas de mais um ano de vida. Mais informações podem entrar em contato com a recepção do CAEC através do telefone, código de área 45 3525 2652. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Nosso convite hoje é para o curso Técnica de mais um ano de vida, que vai ter início em janeiro, no dia 9 de janeiro. O curso inicia às 14h30 de sexta-feira e encerra às 18 horas de domingo. Então, essa técnica ela mostra uma parceria efetiva com seu amparador. Quem mais quer a sua evolução do que ele? Então, é essa dupla, você e seu amparador, trabalhando para acelerar e colocar em dia suas questões. É um curso prático. O aluno aprende a fazer o seu planejamento em sala de aula. Tem o professor que você pode tirar todas as suas dúvidas e orientação para isso. As aulas também trazem o resultado
de laboratório pessoal de quem já aplicou essa técnica inúmeras vezes. Então, o curso está estruturado em 4 módulos. O primeiro, como a Dalva já explicou antes, inicia no dia 9 de janeiro, de 9 a 11 de janeiro. O segundo módulo, ele acontece de 16 e 17 de maio. O terceiro módulo, 12 e 13 de setembro. E o encerramento da técnica de mais um ano de vida coincide exatamente no dia 9 e 10 de janeiro de 2016. Então, estão convidados. As inscrições podem ser realizadas na recepção do CIAEC, telefone 3525-2652, código de área 45. Obrigada. Para amanhã, nós teremos o verbete Ginástica Laboral, da especialidade Somatologia, com o verbetógrafo professor Robson Lopes. Todos estão convidados a comparecer presencialmente e assistir à tertúlia virtualmente, enviando as suas perguntas. Muito obrigada.